Agora é indefinitivo. O Flamengo exerce a cláusula e contrata jogador. E o novo contrato vai até dezembro de 2025. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, o canal Flazoeiro. Uma terça-feira muito movimentada no Flamengo e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você que ainda não se inscreveu no canal. Você não paga nada por isso, é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Isso vai ajudar bastante em nosso trabalho, isso vai ajudar bastante em nosso crescimento. Então, se você não é inscrito, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve, acione o sino, deixa o like e vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar com vocês. Eu já começo o vídeo falando sobre a situação do gramado do Maracanã. Mas antes, não esquece de dar o like. Tem muita gente que está esquecendo, fica vendo o vídeo, acompanhando, daqui a pouco eu dou o like, acaba esquecendo. Então não esquece, já aperta aí o botão do like para ajudar a gente. Bom, deixa eu começar aqui já falando do gramado do Maracanã, porque a situação ela é basicamente a seguinte: o consórcio Maracanã aproveitou desses dias para poder dar uma reformada ali no gramado do Maracanã. A informação é que o gramado se encontra num estado melhor do que estava naquela última partida contra o Grêmio. O consórcio aproveitou para tentar dar uma melhorada no gramado. Eu acredito que o Fluminense deve jogar o jogo lá em Volta Redonda para dar o tempo necessário para o gramado. O Flamengo joga 2 jogos fora, só retorna ao Maracanã na semana que vem, no dia 28, no jogo contra o Alcas. O Flamengo joga na quinta-feira contra o Bragantino, em Bragança Paulista, e joga no domingo contra o Santos, na Vila Belmiro. Sendo assim, o Flamengo vai ficar todo esse tempo fora do Maracanã e a ideia aí é preservar o gramado para que ele esteja ali no melhor estado possível para o restante da temporada. O culpado do gramado do Maracanã estar ruim é o Flamengo? Não. É o Fluminense? Não. É o número de jogos que se joga. Não tem gramado no mundo que vai aguentar a quantidade de jogos, na intensidade que se joga no futebol brasileiro. Pedro hoje completa 3 anos de Flamengo. O Flamengo fez uma homenagem para ele nas redes sociais e disse: ai, Pedro, nosso camisa 9 chegou há 3 anos e conquistou 2 campeonatos carioca, 2 Supercopas do Brasil, uma Recopa, um Brasileiro, uma Copa do Brasil e uma Libertadores. Artilheiro, rei da América, craque decisivo, rubro-negro. Te amamos, 9 bolado. E aí marcou o Pedro aí. Foi a homenagem que o Flamengo fez pelos 3 anos nas redes sociais pelo Pedro. Por falar em Pedro, o jogador ganhou aí do Fluminense na justiça uma indenização no valor de R$27 mil. Vocês vão lembrar do caso. Em 2018, o Pedro estava convocado para a seleção brasileira, praticamente vendido para o Real Madrid, e ele sofreu uma lesão grave no Maracanã, que ficou um tempão fora, uma lesão de joelho, assim, que parecia muito parecida com a do Bruno Henrique, assim, uma lesão muito grave, teve que operar, ficou afastado por muito tempo. A situação basicamente é a seguinte: a assessoria do jogador, o staff do jogador, na época, descobriu que o Fluminense não teria pago seguro de vida e de acidentes pessoais, o que causou angústia, sofrimento, aflição e insegurança no jogador. O jogador foi à justiça e o Fluminense foi condenado a pagar uma bagatela aí de R$27 mil por danos morais. A ideia aí é o Pedro pegar esse dinheiro e usar, né, para ele, se Deus quiser, que ele faça bom proveito dessa grana. Bom, vamos mudar de assunto aqui, falar agora sobre a situação do Alan, porque o Galo já admite que voltou a negociar com o Flamengo. Hoje à tarde aconteceria uma reunião com o técnico Luiz Felipe Scolari, o Filipão, para decidir o futuro do jogador, se ele fica ou se ele sai do Atlético Mineiro, se o Filipão quer ou não contar com o atleta nessa temporada. Vale lembrar que o Galo está com a corda no pescoço. A situação do Galo é muito ruim, a situação do Galo é muito complicada, e aí o que se espera é que o Galo consiga aí, com esse dinheiro do Alan,
meio que botar o nariz para fora, porque tá bem complicado assim a situação financeira do Galo, uma dívida que ultrapassa as casas dos 1,5 bilhão de reais. É muito dinheiro, é muita grana. Então, os credores fazem pressão para vender, a comissão técnica do Cudê fazia uma pressão para não vender. E agora, no meio de todo esse imbróglio, a gente aguarda um desfecho para essa novela. Bom, vamos mudar o assunto aqui, falar de proposta na mesa do Flamengo, porque o Flamengo negou 3 propostas pelo zagueiro Cleiton. 3 clubes do futebol brasileiro, inclusive o São Paulo tentou aí levar o Cleiton por empréstimo. A ideia do Flamengo, sim, é emprestar o Cleiton para um time onde ele vai jogar, onde ele vai ser titular, onde ele vai ter rodagem. E o técnico Jorge Sampaoli tem observado muito esse jogador. Eu acredito também que o Flamengo não liberou o Cleiton porque não sabe como é que vai ficar a situação do Davi Luiz e tem o Rodrigo Caio que está saindo. Então ele vai subir aí, vai ganhar mais, vai virar mais, né, como opção do técnico Jorge Sampaoli. E ainda tem a situação do Pablo, que a informação que a gente tem é que o Flamengo colocou o Pablo no mercado. Se o Pablo está no mercado e se o Rodrigo Caio sair, ele fica ali de fora junto com o Davi Luiz. Fica 4 zagueiros, né? Hoje o Flamengo tem 6. Tem Fabrício Bruno, Léo Pereira, Davi Luiz, Pablo, Rodrigo Caio e ele. Se o Rodrigo Caio sai e se o Pablo sai, o Flamengo só fica com 4. Ele, o Davi Luiz, o Léo Pereira e o Fabrício Bruno. Ele volta a ser aí relacionado, volta a ser contado ali uma opção, né, uma boa opção para o técnico Jorge Sampaoli. A informação que eu tenho é que nos treinos o garoto se comporta muito bem, o Jorge Sampaoli gosta dele, mas também entende que ele ainda está naquela fase de maturação, tá madurando. Vamos ver. O Flamengo negou aí 3 propostas pelo atleta, não deixou, se não me engano, era São Paulo, o Bahia também estava interessado e o Cruzeiro. Se eu não me engano, eram esses, né, os 3 times que estavam querendo a contratação do garoto Cleiton. Bom, vamos mudar o assunto aqui, falar agora de contrato, porque aí sim é contrato fechado. O Flamengo exerceu a cláusula de guerra, né, e contratou em definitivo o Guilhermo Varela. A situação é basicamente a seguinte: o Guilhermo Varela saiu lá do Dínamo, né, onde ele jogava, e veio para o Flamengo no ano passado, uma situação, uma confusão danada, e falta treino, e foge de concentração, maior coisa. Veio para o Flamengo. Há 1 ano ele chegou no Flamengo. Agora, o Flamengo, teoricamente, teria que devolver o jogador, ou poderia ficar com o jogador em definitivo. Eu não sei, eu vou ser muito sincero, eu não sei, essa informação quem trouxe foi o Renan Moura, eu não sei qual foi a cláusula que o Flamengo, como é que o Flamengo acionou essa cláusula, se o Flamengo vai ou não pagar alguma coisa ao Dínamo de Kiev. Mas o que eu sei é o seguinte, é que o Flamengo contratou o Guilhermo Varela e agora fez um novo contrato para ele, que é um contrato em definitivo. E ele vai ficar até dezembro de 2025. Então, o Flamengo tinha a oportunidade, tinha a possibilidade e exerceu aí o direito de contratar o jogador em definitivo. Não sei como é que fica essa relação entre Dínamo e Flamengo. Não sei se o jogador ele vem, entre aspas, de graça, porque ele tinha saído de lá por conta daquela situação que o jogador poderia lá rescindir o teu contrato ou suspender o teu contrato por 1 ano. Então não sei se ele vem de graça ou se o Flamengo vai ter que pagar aí alguma coisa ao Dínamo. É claro que eu vou buscar mais informações, essa informação acabou de sair ainda agora. Eu vou buscar mais informações, vou procurar pessoas para trazer uma informação mais completa para vocês. Mas a informação que o Renan Moura trouxe é que o Dínamo, que o Flamengo sim, contratou ele agora em definitivo até dezembro de 2025. Bom, o Flamengo fez hoje o seu penúltimo treino visando o jogo de quinta-feira contra o Bragantino. E teve um jogadorzão de basquete da NBA que foi no Ninho hoje. Bacana, né? Essas visitas sempre acontecem lá no Ninho, sempre vai alguém lá e tal. É bom também para os jogadores que eles conversam com os caras. O jogador gosta dessa resenha, né? Não tem jeito. Bom que conversa, bom que troca uma ideia, vê uma pessoa diferente, deixa o ambiente mais leve, o ambiente melhor. O Gabigol convidou e recebeu o cara lá, deram a camisa do Flamengo para ele, foi muito bacana. E aí, o Flamengo segue o trabalho visando esse jogo de quinta-feira contra o Bragantino. Vale lembrar que nessa sequência de 2 jogos, Palmeiras e Botafogo se enfrentam no domingo. E o Flamengo pode subir aí para a vice-liderança ou até mesmo para a liderança do Campeonato Brasileiro. Se o Palmeiras perde um jogo e se o Palmeiras perder no meio de semana, o Flamengo ganhar do Bragantino, o Flamengo vai para a 2ª colocação. Se o Palmeiras ganha do Botafogo e o Flamengo ganha do Santos, o Flamengo vai para a 1ª colocação. Então, assim,
não é um absurdo a gente pensar nisso. Na verdade, o Botafogo tem que perder os 2 jogos, tem que perder no meio de semana e perder também pro Palmeiras. Não é um absurdo a gente pensar nisso. O Botafogo enfrenta o Cuiabá, quarta-feira, amanhã, né? Ou na quinta. No meio da semana agora, o Botafogo enfrenta o Cuiabá e o Palmeiras, não sei quem enfrenta. Ou é o Palmeiras que enfrenta. Ah, não, é o Botafogo mesmo. Deixa eu olhar aqui. Só para não falar besteira para vocês, deixa eu olhar aqui como é que vem essa tabela. Calma aí. Ó, o Botafogo enfrenta o Cuiabá lá e o Palmeiras enfrenta o Bahia lá. Então o Botafogo joga na quinta-feira, 8 horas da noite. O Flamengo joga quinta-feira, 9h30 da noite. E o Palmeiras joga amanhã, 9h30 da noite, contra o Bahia. Então, o Flamengo domingo joga contra o Santos e o Palmeiras contra o Botafogo. Vamos ver o que vai acontecer aí. O Mengão pode chegar na liderança. Bom, eu vou ficando por aqui, galera. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, não esquece. Acione o sino, deixa o like. Você que já é inscrito, deixa o like aí pra ajudar a gente. Valeu, muito obrigado por tudo. Tamo junto e é nóis.